Graças a Deus, que Deus abençoe todo mundo em nome de Jesus Cristo. Como vai vocês? Eu sou o pastor Paulo Roberto e nós estamos iniciando mais um programa ao vivo. Nós estamos aqui pelo TikTok, nós estamos pelo Facebook, nós estamos também pelo YouTube. Você que está nos assistindo pelo YouTube, dê o seu like, compartilha e ativa o sininho das notificações. Isso vai fazer com que você receba a notificação toda vez que eu entrar ao vivo. É importante você fazer isso para estar conosco nessa fé. E nos ajuda a compartilhar e a levar a palavra de Deus para o mundo inteiro. É para o mundo todo. Esse canal vai para o mundo inteiro. E há muitas pessoas que precisam ouvir a palavra de salvação. Nós temos um propósito só: levar a palavra de salvação aos perdidos, aos aflitos, aos cansados, aos que estão desesperados. Nós estamos aqui para isso. Aí no rodapé nós temos o WhatsApp da igreja. Você pode enviar o nome de alguém que precisa de oração, ou o seu nome ou o nome da família. Nós vamos anotar nosso caderno de oração e você vai estar sempre debaixo de oração, tá bom? Fica conosco, coloca o copo com água pertinho, porque daqui a pouco nós vamos entrar em oração, nós vamos clamar, nós vamos falar com Deus, e Deus vai atender o seu pedido, vai entender a sua invocação, a sua oração, e vai mudar a sua vida. Porque é isso que o Senhor Jesus Cristo faz. Ele muda a vida de quem invoca Ele de todo o coração. Você que está entrando pelo TikTok, você que está entrando pelo Facebook, seja bem-vindo ao nosso canal, ao nosso programa Invoca-me, que tem um objetivo, eu vou repetir, um objetivo só: levar a palavra de Deus a todos. Levar Jesus a todos, o Salvador, a salvação. Ele veio para salvar, não para julgar. A Bíblia diz que ele não veio julgar o mundo, mas ele veio para salvar. Ele veio para salvar. Então, o nosso papel aqui, o nosso propósito aqui, é falar do Senhor Jesus Cristo apenas. É uma mensagem só: arrependa-te. É uma mensagem só: se apegue no Senhor Jesus Cristo. E é uma mensagem urgente. É uma mensagem urgente. É uma mensagem urgente. É uma mensagem de emergência. Principalmente para você que está longe, ou para você que não entende nada sobre a palavra de Deus. Para você que não entende sobre salvação. Para você que não entende o que é uma vida após a morte. Para você que não entende que existe um Deus que morreu por você, para que você seja salvo. De repente, você já ouviu, de uma forma bem superficial, falar da história de Cristo, mas nunca se aprofundou ou buscou saber quem é esse Deus, quem é o Senhor Jesus Cristo, quem é o Espírito Santo, que na verdade ele é uma pessoa e não uma religião. Muitas pessoas confundem Jesus e Deus com uma religião, e ele não é religião, ele é o Salvador do mundo. Jesus é o Salvador do mundo. Ele é o Salvador do mundo. Então nós estamos aqui para falar desse Salvador, que ele quer salvar você. Não salvar você apenas de uma situação difícil que você está passando agora, talvez, uma situação difícil que a sua família, ou que você está vivendo e precisa de uma salvação, precisa de um socorro. Jesus pode tirar você dessa situação, sem sombra de dúvida. Jesus pode curar você, meu irmão. Jesus pode tirar a sua dor, tirar a sua opressão, tirar a depressão, tirar a angústia. Jesus pode mudar a sua história. Mas ele não quer apenas isso, ele tem mais. A Bíblia diz que ele tem infinitamente mais. Infinitamente mais. Ele veio para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos. Então, fica conosco, vamos orar daqui a pouco e vamos meditar na palavra. Eu estou aqui também com o meu celular aqui na minha frente e eu vou compartilhar. Se você está me assistindo, olha só, eu compartilhei aqui alguns grupos que eu participo, tá? Eu gostaria que você compartilhasse também, nos ajude a levar a palavra de Deus, me ajuda a ajudar pessoas que precisam do socorro de Jesus. Bom, olha que bacana, ó, muita gente entrando aqui no TikTok, muita gente participando, aqui pelo YouTube a mesma coisa e pelo Facebook.
Daqui a pouquinho, no término dessa programação, nós vamos invocar juntos. Então fica aí, por favor, deixe o seu copo com água bem preparado aí, porque nós vamos clamar a Deus. Tá bom? Se você está pelo chat e quiser mandar mensagem pelo chat, você pode mandar. Eu não sei como é que está aí chegando o áudio na sua casa, ou o vídeo na sua casa. Mas nós estamos ao vivo em 3 plataformas simultâneas. 3 plataformas simultâneas nós estamos ao vivo. TikTok, Facebook, YouTube, para falar do nosso Senhor Jesus Cristo. No rodapé está passando o número do WhatsApp da igreja. Nossa igreja fica aqui em Minas Gerais e não importa onde você esteja, a palavra de Deus vai chegar até você. Tá bom? Nos ajude a levar a palavra. Bom, eu estou aqui com a minha Bíblia aberta no livro de Mateus, no capítulo 4. Mateus, capítulo 4, vai aparecer aí, ó, na sua televisão. Mateus, capítulo 4. Deixa eu ligar aqui. Isso. Ó, várias pessoas participando. Fica aí, você que está entrando pelo TikTok, daqui a pouco nós vamos falar com Deus. Daqui a pouco nós vamos orar. Daqui a pouco nós vamos invocar Jesus. Fica aí. E vamos falar da palavra. Vamos falar da palavra aí, deu certo. Isso. Muito bem. Agora sim vocês podem ver aí na sua TV, no seu smartphone, a palavra, né? Esse aqui que nós vamos meditar. Mateus capítulo 4, no verso 12. A volta para a Galileia. A volta para a Galileia. Você tem sua Bíblia aí? É bom você participar. Na verdade, isso aqui é um culto online, né? Nós estamos aqui num culto online, um culto em casa. Nós estamos aqui diariamente, para a glória de Deus. 8h30 nós iniciamos esse culto online, onde nós fazemos 2 coisas. Nós meditamos na palavra e realizamos a oração. Por isso que é importante você compartilhar. Você conhece alguém que precisa do socorro de Deus? Você conhece alguém que precisa de ajuda? Você conhece alguém que precisa ouvir a palavra? Você conhece alguém que precisa de socorro? Então compartilha com ela. Compartilha essa programação, que ela vai ser abençoada por Deus. Jesus que vai abençoar ela. Deus vai abençoar ela. Você que está entrando pelo TikTok, que é um culto online. Nós estamos num culto. Estamos aqui para cultuar o Senhor Jesus Cristo. O nome é esse. Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo, o Filho, o Salvador. Ele pode curar você agora. Sabe, você tem dúvidas sobre Jesus Cristo, sabe? Mas sabe o que é maravilhoso? O salmista diz assim, ó: provade e vede que o Senhor é bom. Você pode provar de Deus. Você pode provar para ver se Ele é real. Existe essa possibilidade. E é simples. É muito simples. Você não precisa fazer ritual. Você não precisa pagar nenhuma quantia de dinheiro. Você não precisa fazer sacrifício ou viajar para outro lugar, ou enfim. Se você simplesmente em espírito for honesto e verdadeiro com Ele, leal, Ele pode tocar você agora. E se você estiver sentindo alguma dor, Ele remove essa dor. Se você tem um nódulo, um mioma, se você tem uma dor de cabeça constante, você sofre com insônia, eu não sei. Só sei que se você invocar esse Deus maravilhoso, Ele vai mudar a sua situação. É simples, é muito simples. E olha o que diz a Bíblia. Vamos na palavra? Como eu disse, Mateus capítulo 4, verso 12. Eu estou com a palavra aqui, ó. Jesus volta para a Galileia. Jesus volta para a Galileia. Está aí, ó, na sua tela, ó. Nossa, que a imagem está ótima. Dá para você ver. Você vê aí? Se você tem a Bíblia, você pode abrir também. Capítulo 4, verso 12. Diz assim, ó: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali,
para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. É bom lembrar que, se você ler o Evangelho, vai citar várias vezes, em vários momentos, aliás, alguma profecia de algum profeta, Isaías, Jeremias, porque desde o Antigo Testamento, ou em todo o Antigo Testamento, em várias ocasiões, em várias situações, em datas totalmente diferentes, com pessoas totalmente diferentes, sempre aconteceu alguma situação que apontava para o Filho de Deus, por uma profecia que Jesus ia vir na terra para levar os pecados dos homens e salvar os homens. Então aqui está escrito que houve uma profecia, e foi o profeta Isaías, como diz aqui, a profecia do profeta Isaías. E a profecia é o seguinte, está escrito lá, no livro de Isaías: terra de Zebulon, terra de Naphtali, caminho do mar, além do Jordão, da Galileia dos gentios, o povo que jazia em trevas viu grande luz. O povo que jazia em trevas viu grande luz. E os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Isso aqui é uma revelação profunda. É extraordinário isso aqui. É uma revelação profunda e extraordinária. Terra de Zebulon, terra de Naphtali, é um território ali de Israel. E o profeta diz que ali é uma região de trevas. E ali também era uma região envolvida na sombra, ou estava debaixo, ou sob a sombra da morte. Vamos ler lá de novo? Olha o que está escrito, ó. Olha aqui, rapaz. Olha aqui, homem, mulher de Deus, ó. O povo que jazia em trevas. O povo estava em que jeito? Em trevas. Viu grande luz. Aqui estava falando de Jesus. A grande luz é Jesus Cristo, ó. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Glória a Deus. Essa luz aqui, nós falamos ontem no programa, e eu quero enfatizar mais uma vez. Ela é o Senhor Jesus. Isso se trata do mundo espiritual. Aqui está falando de uma região, como nesse exato momento existem países que estão desse modelo, desse jeito, está em trevas, países, cidades, localizações. O povo está em trevas, e aonde está a sombra da morte. Sabe o que isso quer dizer? Que essa região está dominada por espíritos demoníacos, forças maléficas, e aonde existe uma quantidade de idolatria, feitiçaria, incredulidade. Quem domina essas regiões são forças espirituais do mal, principados, potestades. Eles dominam essa região. E aonde essas regiões, essas cidades, países, localizações grandes e pequenas, talvez famílias, quem domina ali são espíritos da morte, que causa transtorno, causa sofrimento, causa dor, causa desgraça. É isso que o diabo faz. Jesus, ele disse que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. O Satanás só traz tragédia, desgraça, ódio e sofrimento para a sociedade, para a população. Agora a pergunta é: por que Satanás tem essa autoridade, esse poder sobre os homens? Por que o diabo tem o poder de colocar enfermidade, fazer uma região se tornar uma região de alta criminalidade, ou de coisas terríveis que acontecem ali, doenças, né, mortes, homicídio, feminicídios, tudo de ruim que você imaginar? Isso tem o dedo de Satanás, como está escrito aqui.
que a Bíblia ela expressa como região da sombra da morte, trevas. Aonde está a ausência da palavra de Deus? Aonde está a ausência de Jesus, há trevas. Trevas nada mais é do que a ausência de luz. Aonde não tem luz, tem forças malignas. Aonde não tem luz, tem trevas. Aonde não tem Jesus, tem o diabo. Então, nessa região onde Jesus veio, de acordo com a profecia de Isaías, havia pessoas com várias enfermidades. Havia grandes problemas financeiros. Havia grande problema de corrupção. A igreja estava corrompida. Os fariseus conheciam a palavra de Deus, só que eles estavam corrompidos. Corrompidos pela avareza, pela ganância, pelo engano. Era o espírito de mercenário que estava nos líderes religiosos. Os políticos eram corruptos. Você lembra de Zaqueu? Zaqueu era um político corrupto, que cobrava com usura. Quem dominava ali eram os romanos. O povo judeu era considerado como a escória da sociedade. Então o povo sofria miséria, porque onde estão os demônios, onde tem legiões, onde está a sombra da morte, a miséria, a pobreza, a violência. Você conhece algum lugar, algum país assim? Você conhece algum estado brasileiro onde o índice de criminalidade é terrível? Onde o índice de criminalidade, de homicídio, feminicídio, de pessoas usuárias de droga, pessoas que estão no alcoolismo, o índice de adultério, de separação, enfim, como eu disse, tudo que não presta, ali está a região da sombra. É uma região onde está a sombra da morte, onde estão as trevas. Onde não tem a presença do Espírito Santo, onde não tem Jesus, onde não tem a luz, as trevas dominam. De repente você não entende esse tipo de coisa, você questiona por que existem países onde as pessoas sofrem tanto, porque existem lugares ou localizações da cidade onde pessoas sofrem tanto. Existe em todo lugar sofrimento? Existe, mas há lugares que a proporção é maior do que as outras. Você não pode comparar uma cidade com a outra e dizer, não, todo lugar é violento. Todo lugar existe violência, mas alguns lugares são de proporções maiores, outras de proporções menores. Existem lugares no mundo onde o índice de suicídio é terrível, é lá em cima. Existe lugar no mundo onde o índice de sequestro de pessoas, o índice de facções, o índice de usuários de droga, o índice de separação, e de tudo que você possa imaginar que não presta, existe o dedo satânico, os demônios estão ali destruindo a vida das pessoas. E a única coisa que pode mudar essa situação aí não é um prefeito, um presidente, um ditador, um líder político, um judiciário, não. A única pessoa que pode mudar essa situação é Jesus Cristo quando ele chega. Jesus chegou naquela região. Jesus chegou naquela região onde havia milhares de pessoas sofrendo, padecendo na mão do diabo. E naquela época já existia a palavra já existia. A Torá já existia. Os fariseus liam a palavra. Existia, aliás, várias religiões como tem hoje. Não é novidade ter várias religiões, né, como hoje algumas pessoas podem questionar, porque tem tanta religião no mundo, sempre foi assim. Em toda a história da humanidade existiram várias religiões. E quem cria religião? Satanás e seus demônios. A religião é uma arma do diabo. Na verdade, o Satanás, ele sabe do poder da palavra. Ele sabe do poder da espada. Ele sabe do poder da palavra. E ele a usa. O diabo conhece a palavra. Mais do que eu, mais do que você. Mais do que qualquer teólogo. Inclusive, ele usou a palavra para derrubar
grandes homens de Deus, heróis da fé, para enganar populações, cidades, regiões. Lá no livro de Gênesis, Satanás, ele usou meia-verdade para enganar Eva. E o diabo usou a palavra contra Jesus, só que ele deturpa, sabe? Ele não usa ela na sua integridade, ele deturpa a palavra. Na tentação de Satanás ali no deserto, quando Jesus foi tentado pelo diabo, Satanás ele usou a maior arma que existe, que é a espada da palavra de Deus, contra o próprio Senhor Jesus Cristo. Só que ele não teve êxito porque Jesus conhecia a palavra e manejava muito bem a palavra. Agora imagina, se contra o Senhor Jesus Cristo, Satanás usou a palavra para tentar destruir Cristo, imagina hoje com a sociedade que não conhece a palavra. O Satanás ele sabe que a religião domina, manipula, destrói. A religião prende. A religiosidade, né? Rituais, manipula. As pessoas se tornam massas de manobra, mesmo usando a palavra de forma deturpada. Por isso que existe hoje tantas seitas e heresias. Muitas pessoas que estão dentro de religiões, não conhecem a Deus, estão longe de Deus e longe da luz. Nessa época já existiam muitas religiões, e todo tipo que você possa imaginar. Assim como hoje. Mas só existe um caminho. Não existe 2, 3, 4 ou todos, como você vai ouvir algumas frases, né, de pessoas que gostam de polir a palavra, né? Elas gostam de polir a palavra de Deus para soar mais bonito, mais agradável e mais aceitável. Jesus não precisa que a palavra dele seja polida. Jesus não se preocupa se as pessoas vão gostar ou não da palavra. A palavra tem que ser pregada da forma que ela é, com verdade. E a verdade nem sempre vai agradar o ser humano, me agradar, nem agradar você não. A palavra de Deus ela é verídica e é verdade. Em alguns momentos vai sim confrontar os nossos erros e pecados, o nosso orgulho, a nossa soberba, os nossos desejos. Mas Jesus ele sabe o que está fazendo. Ele é a verdade. E a verdade que liberta, a verdade que cura, a verdade que restaura, é a verdade que traz a salvação, é a verdade que manda os demônios para o inferno, que liberta as pessoas de todos os espíritos da morte. Jesus não quer palavras polidas, ele quer a verdade, que a palavra seja verdade. O diabo, ele usa a palavra e pule, ele manipula, ele deturpa, ele mistura, ele adultera a palavra para enganar muitos. E nós estamos nesse período onde muitos estão sendo enganados pelo simples fato de estar longe da luz e não conhecer a palavra de Deus. Você que está me assistindo agora, você que está me ouvindo agora, Jesus é a luz que pode mudar a sua história, mas é preciso você se achegar para Ele, se achegar para a luz, se achegar por Cristo, e tudo vai mudar na sua vida. Aonde há o Espírito do Senhor, aonde há luz, a libertação, a liberdade, a vida e a cura. Então guarda isso no seu coração. Jesus Cristo, tentado por Satanás, Satanás usou a maior arma que existe no universo. É a palavra de Deus, que é chamada de espada. Espada de dois gumes. A palavra de Deus é como uma espada de dois gumes. Ela é viva e eficaz. Ela é viva, ela tem poder e eficácia. E o demônio sabe disso. O diabo sabe que a partir do momento que você meditar na palavra de Deus, que você usar a palavra de Deus
como a sua arma pessoal diária, ele vai ser obrigado a sair da sua vida. Porque você vai ter um entendimento, as coisas vão clarear para você, você vai ter a luz, porque Cristo é a palavra. Cristo está na palavra. Ele é a palavra, Ele é o verbo, Ele é a verdade. E a palavra é Ele que revela. Eu não estou falando da letra. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Quando nós lemos a palavra com o coração voltado para Ele, honestidade, humildade, simplicidade, Ele se revela. Como está revelando aqui agora? Aonde havia trevas, agora há luz. Aonde havia trevas, agora há luz. Aí olha a mensagem, ó. Olha o que está escrito. O povo que jazia em trevas, a profecia era essa, ó. Ou foi essa? Aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Jesus chegou. Jesus chegou nessas regiões aqui e mudou a vida de milhares de pessoas. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, essa é a mensagem. Arrependei-vos. Arrependei-vos. O que é arrependimento, hein? E por que Jesus traz essa palavra e essa mensagem? Ela é a mensagem para hoje, é o grito para hoje. Do mesmo jeito que Jesus falou para aquele povo que estava nas trevas, Ele fala para o povo de hoje, de 2026, de todas as nações. A mensagem é, a recomendação é: arrependei-vos. Porque para sair das trevas precisa do arrependimento. O arrependimento é um meio de sair das trevas, da sombra da morte. Por que arrepender? O que é arrepender? Arrepender, primeiro, é reconhecer os erros e pecados. É reconhecer seus próprios erros, suas falhas. É reconhecer que cometeu erros e pecados contra os outros e contra si mesmo. E que isso foi transgressão a Deus, entristeceu a Deus. Então o primeiro ponto é reconhecimento. A pessoa entender que ela é pecadora e que ela precisa de perdão. Então quando ela entende isso, já é o primeiro passo, primeiro grande passo. Quando ela diz consigo mesmo e para Deus: Senhor, eu reconheço que eu sou uma pessoa falha, fraca, pobre, cego e nu. Já fiz muitas coisas erradas. Já fiz muitas coisas que me entristece, que eu me arrependo e que eu gostaria de melhorar, mudar. Então, quando Jesus vê um arrependimento no coração da pessoa e ela confessa, porque uma pessoa que se arrepende de fato, ela não tem problema em confessar. A confissão é uma libertação. Quando a pessoa ela confessa com seus lábios os seus erros, ela está se libertando daquilo. É uma prova, uma demonstração de sinceridade. Ela não apenas se arrepende da boca para fora ou de uma forma superficial. A confissão, ela é importante. Ela é uma das consequências do verdadeiro. Consequências não. É um dos frutos do verdadeiro arrependimento. E também não deixa de ser uma consequência quando a pessoa se arrepende, consequentemente, ela confessa. E quando ela confessa, ela recebe o perdão. E o perdão é a luz. O perdão é libertador, meu. O perdão cura. O perdão restaura. O perdão tira o peso do pecado, quebra as correntes do pecado, quebra o jugo do pecado. Isso por causa da cruz. Arrependei-vos. Arrepende agora. Se tem algo que te acusa,
que deixa você com a consciência pesada, que deixa você se sentir culpado. Você sente medo, sente angústia, sente depressão. E isso é o retrato de uma pessoa que guarda muitas mágoas e não reconhece que é um pecador, que não se arrepende. Esse é o sintomas de um não arrependido. A culpa, o medo, o pavor. Isso é o termômetro dentro da pessoa. Agora, quando alguém se arrepende de verdade e confessa, e começa a odiar o pecado, então acontece algo na mente, no coração, na alma da pessoa que chama consciência limpa, espírito leve. A consciência limpa não diante de homens, mas diante de Deus. Porque eu posso, qualquer homem pode esconder dos outros, disfarçar. Você pode ocultar sentimentos de pessoas, ninguém pode ler seu pensamento. Se aparecer alguém que fala que lê seu pensamento, é o demônio, é o espírito da mentira. Agora Deus sonda o seu coração. Não tem como você enganar Deus. Não tem como você se esconder. O homem não pode se esconder de Deus. Sabe que o homem tenta fugir? A pessoa que está no pecado, ela se torna cega porque está nas trevas. E ela pensa que existe a possibilidade de fugir de Deus. Há pessoas que ela pensa que Deus está numa igreja ou num templo. E ela não vai para a igreja. Ela não vai para um templo ou num lugar de oração porque tem medo de ser confrontada, medo de Deus. Porque a sua consciência a culpa, a condena, a julga. Só que aonde você estiver, Deus está. Não tem como fugir, não. Houve alguns homens que tentaram fugir de Deus. Jonas foi um. Lembra de Jonas? Deus mandou, vai para acolá. Ele foi para o outro lado. Tentou fugir de Deus. Adão e Eva tentou se esconder de Deus. O interessante é que Jonas foi jogado no mar, no oceano. Se uma pessoa cair no mar e tiver uma busca, é muito difícil achar. Se ela cair no meio do oceano, é muito difícil achar aquele corpo. Existe uma dificuldade, pode ser que ache, mas é muito difícil. Agora, se uma pessoa cair dentro do oceano e um peixe engolir, aí é impossível achar. Deus mostrou para Jonas o seguinte: ó, meu filho, você pode estar dentro, você pode estar na profundidade do oceano, no lugar mais profundo e dentro de um peixe que eu estou lá. Ninguém vai te achar, mas eu estou lá. E dentro da barriga do peixe, Jonas se arrependeu, confessou, falou com Deus e Deus ouviu. Dentro da barriga de um peixe e dentro do mar. Hoje os navios tecnológicos americanos, da marinha americana, não acharia ele. Eu acredito que o esconderijo, o melhor esconderijo que já existiu é dentro de um peixe, da barriga de um peixe e no fundo do oceano. E Deus está lá. Então ninguém foge de Deus. Não tenta fugir de Deus. Deus sabe toda a sua vida. Deus conhece tudo sobre você. Deus sabe tudo sobre você, meu irmão. Está escrito que quando você era substância informe, você estava dentro do ventre da sua mãe, Deus estava lá. Deus te via. Deus olhava para você. Como é que você quer se esconder de Deus, meu amigo? Então não tem saída. Só há dois caminhos. Não existe a terceira opção. Ou luz ou trevas. As trevas é a ausência de luz. Agora, se você disser: Jesus, eu me arrependo, a luz acende. Glória a Deus.
a luz de Jesus vem para a sua vida. Jesus falou assim, ó, arrependa-te, porque está próximo o reino dos céus aqui, ó. Está próximo. Esse próximo é perto, né? Próximo é perto também? Hein? O reino dos céus. Existe um reino dos céus então? Jesus falava sobre o céu, sobre o reino dos céus, sobre o reino eterno. Jesus disse assim, ó, arrependa-te, porque é o único meio de você sair das trevas e entrar para a luz e ainda ter um reino. Existe um reino, o reino dos céus que eu preparei para os meus filhos, para aqueles que se arrependem. Só que o reino dos céus começa aqui na terra. Quando qualquer homem se arrepende, ele é perdoado. E o reino de Deus começa dentro da pessoa. Porque ela recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo. Jesus falava que o reino estava próximo. O reino está próximo. O reino está próximo, o reino está perto. Em outras palavras, o seu acesso ao reino está perto. Você não precisa viajar para longe, pegar avião, barco, navio e a pé. Não, o reino vai estar perto de você. E além, ele disse, o reino não virá com visível aparência, mas o reino está dentro de cada um de vós. O reino de Deus está dentro. O reino de Deus está dentro. E o reino de Deus é a presença dele, é o Espírito Santo dele. Então a pessoa sai das trevas e vai para a luz. Sai da sombra da morte e vai para o reino de Deus. O reino de Deus está dentro de você, meu irmão, se você crê. Se houver o arrependimento, a condição é arrependimento. Reconhecer sua insignificância, reconhecer as suas fraquezas, suas debilidades, as suas limitações. Reconhecer que você precisa de um Salvador. Todo homem precisa de um Salvador. E o Salvador é Jesus. Nenhum homem pode se auto-salvar. Você precisa do Salvador Jesus Cristo. O Deus que salva. O Deus que salva. O Deus que salva. Ele salva. E Ele quer salvar você. Quer trazer luz para a sua vida. Você que está desesperado, está aflito. Você que está cansado. Você que precisa de socorro, precisa de ajuda. Você que está em trevas. E você percebe que na sua vida, ou dentro da sua casa, há uma sombra da morte, há trevas. As trevas não é ausência da luz artificial. Não é ausência da luz artificial, não. Você está aí com a luz acesa. Mas é uma percepção maligna. Atuação maligna dentro da sua casa, da sua vida. Uma amarração, uma angústia, uma depressão, uma tristeza. É a sombra, é as trevas. Você está a um passo. O reino de Deus está próximo de você e agora. Se você receber Cristo, se você se arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados e receber Jesus como seu Senhor e Salvador, Ele salva você e tira você dessa situação difícil. Eu quero orar junto com a senhora, com o Senhor. Você que está pelo TikTok, pelo YouTube, vamos orar juntos, vamos clamar a Deus. Vamos invocar o Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo, o Deus que é luz. O Deus que é luz. Vamos falar com Deus em nome de Jesus? Vamos entrar em oração. Deus Todo-Poderoso, Deus grande, o Senhor é a luz que o mundo precisa. O Senhor é a luz que a sociedade necessita. O Senhor é a luz que o mundo inteiro precisa. Todas as nações, todos os povos. Pai, existe agora países, cidades, regiões que está desse jeito aqui, debaixo da sombra da morte, onde impera as trevas. País dominado por ditadores,
lugares onde as facções dominam, lugares onde há pobreza, miséria, onde há religiões pagãs, onde os demônios dominam, tem causado tragédia, causado dor, causado aflição. Senhor, visita essas pessoas agora, que está oprimida, que está deprimida, que tem passado dias difíceis, problemas em casa, problema na saúde, problema financeiro. Pessoas que têm sido atingidas pelos demônios, através de uma doença, através do síndrome do pânico, através de ódio. Pessoas que sentem raiva, ódio, mágoas, tristeza profunda, dor de cabeça constante, insônia. Senhor, o Senhor pode tocar. Toca agora, Senhor. É um pedido. É um pedido que eu faço em favor de cada alma que nos ouve, nos assiste. Remova o sofrimento, remova a dor. Eu oro por essas pessoas que estão agora, nesse momento, em uma UTI, em uma CTI, numa enfermaria, no leito de um hospital. Pessoas, meu Pai, que agora estão dentro do carro, dentro de um Uber. Pessoas que estão dentro de um caminhão, trabalhando. Pessoas que são pessoas de família, pessoas de bem. Só que têm vivido dias difíceis, dias aterrorizantes, dias de angústia, meu Pai. Diariamente nós estamos aqui pregando. É um culto. Estou pelo TikTok ao vivo, também pelo YouTube e também pelo Facebook. Nós estamos no Facebook também, ó. Se algumas pessoas assistiram, tiveram alguma reação. Estamos ao vivo pregando a palavra de Deus. E nós vamos continuar. Vamos continuar pregando, anunciando. Ajuda, compartilhando. Diariamente nós vamos estar aqui falando de Jesus. Deus abençoe vocês. Fique na paz. E até a próxima. Para a glória de Deus. Deus abençoe.